Eu vou falar que é 13, porque 13 é bom. Às 15 horas e 13 minutos do dia 20 de setembro de 2021, no auditório José Nantalabadue, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão mensal da Comissão de Assuntos Socioeconômicos do exercício de 2021, registrando que se encontram presentes os vereadores Cláudio Coxinha, Ismael Brasilino, Josimar Scott, Miguel Lopes e Kiki Brown. Pauta número 1, apreciação de atas. Está em discussão a ata da 7ª sessão mensal desta comissão, realizada em 2 de agosto de 2021. Não havendo pronunciamentos, coloco em votação. Está aprovada por unanimidade a ata. Correspondência recebida. Balancete orçamentário da Câmara Municipal, referente aos meses de julho e agosto de 2021, que está 1921. Quase a semana de 22, por um ano. Correspondência externa recebida. Ofício da Secretaria Municipal de Finanças, número 58, 2021, encaminhando a estimativa das receitas para o exercício de 2022, em cumprimento à Lei Complementar número 101, de 2000. Ofício 344, 2021, do Executivo Municipal, encaminhando respostas aos questionamentos desta comissão através dos pedidos de informações números 318, 319 e 320. Nós temos isso aqui? Vamos ver isso aqui primeiro, porque isso aí é uma coisa que a gente gosta. Se alguém lembrar de cabeça a pergunta do pedido de informações número 318, eu agradeço. Alguém lembra? É sobre algum projeto de lei. Até o final da sessão a gente tenta arrumar a pergunta do 318, Selma. No 319... procede a informação de que alguns beneficiários do referido programa não receberam vale transporte no primeiro mês de atividade? Sim, não receberam. Em caso benetivo, por que não foi pago? Devido ao trâmite do processo e das confecções dos cartões. Ok. Ainda em caso positivo, essas pessoas serão reembolsadas? As pessoas não serão reembolsadas, para que não houvesse prejuízo às mesmas, elas não precisaram trabalhar enquanto não chegassem os vales transportes. Quando será iniciado o pagamento do Vale Transporte aos participantes? A entrega do Vale Transporte ocorreu no dia 26 de julho. Sobre esse assunto, senhores, eu posso fazer isso que eu estou fazendo, Selma? Eu posso fazer isso que eu estou fazendo, né? Comentando e conversando, como se nada tivesse acontecendo, como se eu estivesse lá em Nova York, na ONU. Eu fiz um pedido de informações aqui, senhores. Miguel... É grave o que eu digo aqui para os senhores. Ao que tudo indica, a aquisição de vale transportes, já que o assunto é esse aqui, a gente poderia fazer um complementar, e se os senhores quiserem, a gente usa esse aqui que eu fiz, que parece que a aquisição do vale transporte foi feita em bloco, tudo de uma vez só, o que para mim soa como uma espécie de empréstimo para a empresa, porque a prefeitura deposita o valor das passagens para um ano de contrato antecipadamente, dinheiro este que, se ficasse aplicado,
renderia para os cofres públicos, mas a prefeitura preferiu pagar antecipadamente a JTP. Além disso, há indícios de que há um número excessivo de passagens por pessoa. Um número infinitamente maior de passagens. Então, eu acho que isso aqui é muito mais... Pode fazer, sim, pode usar. Uma jogada financeira para beneficiar a empresa do que algo que visa o bem-estar das pessoas. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer esse pedido via comissão. Pode ser, Selma? Por mim, pode fazer. Tudo bem, Josimar? Mais fácil assim, né? No meio de todo mundo, vai que vai. Então, vamos lá. Só uma observação. A resposta da 3 aí. Ele comenta que as pessoas não serão reembolsadas. Isso. Na verdade, para eles que não falam... houvesse prejuízo, mas eu sei de pessoas que trabalharam um mês antes, foram trabalhar, pagaram dinheiro do seu próprio bolso, inclusive algumas que não tinham ônibus até o local de trabalho, que pagou Uber, que foi bem mais oneroso, e é interessante a gente saber que não será reembolsada, né? Sendo que, em tese, aqui justifica que eles não teriam obrigatoriedade de trabalhar se não tivesse recebido vale transporte. Então, Brasilino, eu vou falar um negócio para o senhor que eu acho que aqui eles falam o seguinte: a gente, a princípio, por mais que seja um governo que costumeiramente falta com a verdade, a princípio, isso aqui que eles estão falando é verdade, porque eles estão falando que elas não precisaram trabalhar, certo? Então, se o senhor está afirmando que as pessoas foram trabalhar, eu acho que a gente deveria pedir um documento que foi enviado a todos os beneficiados pelo programa, comprovando que a administração os notificou que eles não precisavam trabalhar nesse primeiro momento. Então, a primeira pergunta, acho que a gente poderia fazer um pedido de informações complementar ao 319, e a primeira pergunta é com relação à resposta da pergunta número 3, a gente pergunta o seguinte: a gente pede cópia dos ofícios enviados informando que não haveria a necessidade de comparecer ao trabalho. Aí a outra pergunta seria a seguinte: qual foi o montante de passagens adquiridas? Eu tenho tudo isso escrito, tá, Selma? Avisa o pessoal da assessoria que depois a gente envia. Qual foi o montante de passagens adquiridas pela administração municipal junto à empresa JTP para servir os contemplados no programa de auxílio-desemprego? Segunda pergunta: quantas pessoas participam do referido programa? Terceira. Kiki, algumas perguntas aí eu tenho resposta, que eu já fiz um PI referente a esse tema. Tá, daí se quiser. Pode fazer, daí eu te passo depois. Beleza. A gente vê o que vai complementar ou não. As passagens adquiridas pela municipalidade são para quantos meses? Eu acho que essa é a grande pergunta. Quantas passagens serão disponibilizadas por mês para cada contemplado no programa? Pergunta final: caso a administração tenha feito compra antecipada por mais de um mês, houve algum tipo de desconto? Em caso negativo, explicar detalhadamente por que a administração optou pela compra antecipada, né? Então, depois a gente passa as perguntas aqui, o que, na minha humilde opinião, é um desrespeito ao dinheiro público fazer uma compra antecipada como essa, até porque você não sabe se as pessoas deixarão o programa ou não, os cartões são individualizados, enfim. Eu acho que está, além dos 5 milhões, tem mais um pouquinho aí que Jesus está depositando para esse pessoal. Continuando aqui, 2.4, ofício do secretário-chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, Dr. José Galileu de Matos, datado de 18 de agosto de 2021, em resposta ao nosso ofício. Eu tenho ele aqui, em algum lugar, é o seguinte: a nossa comissão
pediu uma reunião com o prefeito municipal para tratar de assuntos referentes ao nosso município, que na condição de chefe do Poder Executivo, ele precisa estar atento, ele precisa estar no comando da cidade, por dentro de tudo que acontece, e como, a princípio, a gente não está vendo, a gente está nítido que a prefeitura está, pelo menos aparentemente, sem comando, a gente fez essa reunião, esse pedido dessa reunião, a qual o secretário Galileu respondeu o seguinte: ele pediu que seja encaminhada ao Executivo a pauta da reunião, contendo todos os assuntos que serão tratados. Eu acho, na minha humilde opinião, que o secretário-chefe de gabinete do prefeito foi extremamente infeliz nessa resposta. Eu acho que não é função desta comissão informar o que será tratado na reunião, até porque esta comissão ninguém aqui é funcionário do prefeito, tampouco vivemos num reinado onde o rei tem o poder absoluto de atender quem ele quer, quem ele não quer. A nossa função constitucional é a de fiscalizar o executivo e, portanto, não tem por que indicar a pauta. A pauta será aquela que a gente levar no dia, senhor Galileu, senhor prefeito. E eu espero, e eu tenho certeza, de que se o prefeito estiver gozando da capacidade que ele sempre teve de dialogar, de conversar com a Câmara Municipal, ele estará apto a responder todos os questionamentos desta comissão, que obviamente serão relacionadas a assuntos da comissão. A gente não vai lá para falar quantos quilômetros eu corri hoje, aonde que o Miguel foi passear esse final de semana, e nem nada disso. Eu acho que é nossa atribuição constitucional fiscalizar o executivo, e é isso que a gente está fazendo. Então, eu fiz um ofício aqui, eu vou ler para os senhores, se os senhores concordarem, a gente toca para frente. Talvez tenha algum erro aqui de português ou de digitação, se vocês me perdoem, tá? Então, é o seguinte: em atenção ao ofício 55/2021, no qual a chefia de gabinete do prefeito estabelece como condição para agendamento para a reunião desta comissão com o prefeito a fixação de uma pauta sobre todos os assuntos a serem tratados, cumpre esclarecer que a Comissão de Assuntos Socioeconômicos, órgão colegiado do Poder Legislativo, composto por membros eleitos pela soberania popular para o exercício regular da fiscalização do Poder Executivo, tem plena e absoluta legitimidade para levar, independente de qualquer agendamento ou pauta, assuntos que exigem soluções da administração pública municipal gerida, neste momento, pelo prefeito Jesus Adib Abichedi. Logo, a solicitação do chefe de gabinete, do ponto de vista jurídico constitucional, é absolutamente desnecessária, pois é evidente que as matérias a serem tratadas com o chefe do executivo são inerentes à comissão socioeconômica, sendo necessário apenas o agendamento da reunião nos termos do primeiro pedido feito por esta comissão. Então, eu penso assim: se os senhores quiserem elencar as centenas de problemas que essa administração vem enfrentando, centenas de problemas administrativos, fazer uma lista, que nem aquela que a gente vê em desenho animado, que o rapaz sai na porta do castelo, abre o rolinho, e o rolinho anda uns 7 quilômetros. Se vocês quiserem fazer essa lista, eu não me oponho, mas eu acho que não é nosso dever se curvar ao chefe de gabinete do prefeito, obedecendo uma ordem dele, que é um cargo de comissão do prefeito e não um cargo eletivo.
A nossa função é fiscalizar o executivo, e quem tem que estender o tapete vermelho, se tem alguém que precisa estender o tapete vermelho nessa história, é o prefeito para a Câmara, e não a Câmara para o prefeito. Porque quem legitima o trabalho do prefeito é a Câmara Municipal. Quem aprova as leis, quem fiscaliza as contas, quem acompanha a cidade, quem está lado a lado com a população, somos nós. Então, o prefeito tem que, sim, por mais que não queira, respeitar esta Câmara Municipal, e digo mais, se curvar a ela. Então, a minha posição é essa. Se os senhores tiverem alguma ideia diferente, por mim, tudo bem, eu coloco em discussão essa pauta. Quando nós, boa tarde a todos, quando nós pedimos essa reunião, fomos bem claros, pedimos para o prefeito, né? A reunião com o prefeito, e não com o Galileu, né? Eu concordo com o senhor, e um documento bem elaborado aí pelo senhor, e votamos favorável, sim. E não só a comissão também em reunião com o prefeito, e sim cada vereador também individual, né? Fica aí também, eu acho que não é só a comissão, não, é todos os vereadores. O prefeito, ao meu ver, ele tem o dever de atender, né? Eu sinto, Miguel, infelizmente, eu acho que isso aqui é até oficioso, eu sinto que a administração hoje, ela tem um medo inexplicável, nunca visto na história desta cidade, de abrir as portas da Prefeitura Municipal para a Câmara. Porque talvez eles estejam escondendo algo que eles não querem que se torne público, mas é por isso que eu concordo com o senhor. A porta da Prefeitura tem que estar 100% escancarada para a Câmara Municipal, 24 horas por dia, e é o que a gente não tem visto, nem individualmente e nem coletivamente, como o senhor bem apontou. E o senhor veja bem, o elo entre executivo e legislativo, o ex-prefeito de Joanópolis, Mauro Garcia. O senhor pode ligar, pode mandar mensagem, às vezes assunto sério, né? Nós não vamos procurar um assessor do prefeito para brincadeira. Ele ele visualiza no WhatsApp e não retorna, né? Ex-prefeito derrotado em Joanópolis, fazendo esse elo aí legislativo e executivo. É lamentável isso, né? E agora vem o Galileu pedindo para a gente despachar primeiramente com ele, né? Fazer uma reunião com ele e depois, quem sabe, com o prefeito, né? Não concordo com isso, não. Continua aí em discussão. Josimar, tranquilo? Ismael, tinha? Então, tudo bem a gente fazer esse documento? Beleza. Bom, boa tarde, né, presidente? Boa tarde a todos. É bem isso que você falou através do ofício. Fazer o pedido mesmo porque nós aqui representamos o povo e justo em falarmos algo que é sério, como o Miguel falou, e que possa nos atender, né, Miguel? Que possa sempre as portas abertas para que a gente possa ter esse diálogo. E importantíssimo. Não só, como foi dito aqui, coletivo, mas também individual. Olha que ponto nós chegamos, é muito sério essa situação, esse momento aqui. Olha que ponto o Legislativo chegou, né? Está fazendo documento pedindo para o prefeito se a gente pode atender a população, né? Somos representantes do povo, da população, estamos aqui pedindo, estamos aqui, já faz tempo já que a gente está pedindo. Atende o legislativo, O povo quer falar, temos assunto de relevância. Olha aqui, o Galileu e o Mauro Garcia fazendo o papel do prefeito aí. É lamentável isso, é muito triste isso. Não é o primeiro mandato meu nessa casa. Eu nunca vi acontecer isso, senhores vereadores. Eu nunca vi acontecer isso.
Diga-se de passagem, nos espanta aqui a ausência do duelo, né? Duelo entre a Prefeitura e a Câmara nessa comissão hoje. Né? Sim. Não falta em nenhuma, mas, de repente, nesta não está presente. Mais uma demonstração clara e evidente de que tem muita coisa que eles querem esconder. Dando continuidade aqui, eu gostaria de tratar de um outro assunto, até de repente deliberar uma reunião, porque eu acho que a gente precisa urgentemente cruzar algumas informações. Eu acho que antes da gente conversar com o prefeito, e até eu acho que esse assunto estaria na pauta, mas é urgente, a gente precisa urgentemente tratar da questão da reciclagem. E a gente precisa que se sente aqui nessas cadeiras aqui, o secretário de Assuntos Jurídicos e o secretário de Obras. Por que eu digo isso? Porque formalmente essas empresas estão fechadas. Eu percebo que no famoso jeitinho brasileiro, na malandragem, na maldade, essas empresas estão funcionando. Mas elas estão funcionando irregularmente. Se elas estão funcionando de forma irregular. Porque a Prefeitura, Josimar, ainda não baixou o ato que fechou as empresas. E se ela não revogou o ato que fechou aquelas empresas formalmente ainda estão fechadas. E você liga para a Secretaria de Justiça, para o secretário de Assuntos Jurídicos, ele não existe. Ele sempre está em reunião, ou ele está em horário de almoço, ou ele está em um assunto externo. E ele já informou esta casa que, na opinião dele, a lei de 1973 está em vigor. A nossa Comissão de Justiça, formada única e exclusivamente por membros favoráveis à administração Jesus e Amauri, já disseram que a lei não está mais em vigor, que ela foi revogada. O nosso departamento jurídico já informou que a lei também não está mais em vigor, que a lei está revogada. Mas o secretário do prefeito diz que ela está em vigor. A turma do departamento de obras, se você liga lá, eles falam que as empresas estão funcionando. Mas daí você pergunta se baixou o ato, ninguém sabe responder se baixou o ato ou não. Daí eles falam, não, a gente vai conversar com o jurídico. Nem o departamento de obras consegue conversar com o jurídico. É alarmante essa situação. Elas ficaram mais de um mês fechadas. Elas tiveram prejuízos enormes que, na minha opinião, o secretário de Assuntos Jurídicos deveria pagar com o dinheiro do salário dele o prejuízo que essas empresas tiveram. E se elas estão funcionando hoje, porque a prefeitura está fazendo vista grossa, porque a prefeitura não tem coragem de assumir que errou, esta casa não pode aceitar isso. Se essa casa aceita a malandragem, se esta casa aceita, se parte desta casa aceita a ilegalidade na porta, na sua frente, eu acho que parte desta casa não aceita. Nós não podemos continuar assim, Miguel. É mais ou menos o seguinte o que a gente tem hoje aqui, devido às proporções. Você tem um traficante de armas que sobe e desce, que circula pela sua cidade diariamente, que armazena arma ilegal ali, que armazena produto ilegal ali, que leva para um lugar, leva para outro, e o que os órgãos de fiscalização desta cidade fazem? Fingem que não estão vendo. É isso que a gente está vendo hoje. É grave, brasileiro. É a administração municipal causadora deste embaraço todo, permitindo que uma irregularidade que ela inventou,
continue acontecendo. Eu até gostaria de saber se alguém aqui de vocês tem alguma informação sobre isso. Josimar, que faz parte do grupo, que tem um acesso maior ao pessoal, que talvez participe de uma ou outra reunião lá no Carroso, que possa nos informar, porque a informação que eu tenho é que as empresas meio que voltaram a funcionar, mas o ato que pediu para que elas paralisassem suas atividades ainda não foi revogado. Ele está valendo. E se ele está valendo, formalmente elas estão fechadas. Então eu coloco isso em discussão, porque isso é muito urgente. A gente precisa fazer uma sabatina aqui, a gente precisa pôr o responsável, o secretário de obras, que foi quem fechou, e o secretário de assuntos jurídicos, que foi quem deu a causa para que o Obras fechasse, e botar esses dois para conversar, porque é inaceitável o que está acontecendo. Senhor presidente, sobre esse assunto, e tem pessoas, tem empresários que ainda estão fechados, né, tem pessoas desempregadas, não teria como esta comissão pedir ao jurídico, nós fazermos um documento, pedir para que a Comissão de Justiça se manifeste sobre esse assunto? Não Miguel, sei se o senhor já fez isso também. Eu já fiz. Concordo com o senhor de chamar o secretário, mas também um documento desse para a gente começar a andar, né, para ver a posição da Comissão de Justiça. Como eu disse, Miguel, a Comissão de Justiça, formada única e exclusivamente por membros do Grupo Chedi, alinhados, pelo menos, ideologicamente, já se manifestaram e disseram que a lei de 1973 está revogada tacitamente, que ela não existe mais, ela não tem absolutamente nenhum valor. Fizeram isso com base num parecer do nosso departamento jurídico, que também disse a mesma coisa. Então, esta casa já se manifestou 2 vezes sobre a ineficácia da lei, que o departamento jurídico, eu vou apontar aqui como se ele tivesse aqui um fantasma, aqui, o secretário de Assuntos Jurídicos, insiste em dizer que ela está em vigor. O secretário de Obras fala que ele não tem nada a ver com isso, que ele apenas cumpriu uma ordem do jurídico. E fica nessa novela, e como lá dentro da prefeitura, jurídico e obras, que estão no mesmo prédio, não se encontram, eu acho que cabe a esta comissão promover esse encontro. Para daí sim a gente chegar, a gente tem o nosso jurídico aqui para falar, a gente pode convidar os membros da Comissão de Justiça, porque eu acho que depois que a prefeitura revogar este ato, se por acaso ela vier a revogar, a gente precisa aí, posteriormente, obrigar a administração a fazer o reparo financeiro. Por favor, Josimar. Viu, Kiki, presidente? Boa tarde a todos. Nós temos aqui na casa um projeto de lei complementar 20/2021, da vereadora Camila, que fala sobre a respeito da sucata do município aqui que aconteceu, que foram fechadas todas, né? E no final, está tramitando aqui na casa, ainda não tem um parecer de todas as comissões. Daí no final dessa PLC que ela colocou, aqui diz sobre essa lei que você falou, ela entrando em vigor, a lei de 1973, ela será revogada. Josimar, sobre esse assunto, eu achei que o senhor poderia ter uma outra informação mais interna lá da prefeitura. Essa lei de 73, ela não precisa dessa lei da Camila Marino para ser revogada, porque ela já está revogada. Além disso, e a Comissão de Justiça já falou sobre isso, o presidente Marco, a lei da vereadora Camila Marino, ela não irá, em hipótese alguma, trabalhar em cima da reciclagem que existe hoje. Porque se a gente for vincular a reciclagem que a gente tem hoje com uma lei futura, a gente está ferindo aquilo que a gente chama da anterioridade à lei. Seria o mesmo que obrigar todos os imóveis que estão na Avenida José Gomes da Rocha Leal, em cima do rio, a serem demolidos. Porque muitos anos depois da construção daqueles prédios, surgiu uma lei que não permite a construção na margem dos rios. Então essa lei ela pode até valer para os próximos alvarás, para o que vier daqui para frente, mas para o que já existe, essa lei ela não tem eficácia. E o que existe está aí,
que é o nosso Código de Urbanismo, que está sendo sumariamente desrespeitado pela equipe do prefeito Jesus. E, consequentemente, por ele também. Então, é um absurdo. É um absurdo um governo que diz que está trazendo progresso para a nossa cidade ser contra a reciclagem e ser contra a economia sustentável. Porque essas pessoas geram emprego, essas pessoas geram renda, essas pessoas abastecem seus carros, essas pessoas põem seus filhos aí, criam seus filhos, vão ao supermercado e elas estão sendo impedidas de fazer isso por conta da ignorância do secretário de Assuntos Jurídicos do prefeito Jesus. Que a gente precisa chamar ele aqui, Josimar. Porque se as empresas... Eu achei que... Eu por um momento, a hora que o senhor pediu a palavra, como membro do grupo Chedi, por um momento, acreditei que eu pudesse estar enganado aqui e que o senhor tivesse a informação de que a prefeitura finalmente reconheceu o erro e revogou o ato ilegal que ela fez. Mas, infelizmente, não foi isso que o senhor trouxe para a gente aqui. Então, acho que a gente continua na mesma. A administração Jesus Chedi não tem coragem de rever os seus atos, porque reconhecer que errou é um ato de humildade que todo e qualquer cidadão precisa ter. Acho que quando a gente erra, a gente pede perdão e a gente volta atrás. Uma pessoa que é incapaz de fazer isso e ainda tem coragem de falar em Deus, é assustador, Josimar. É assustador. Então, infelizmente, essa notícia que o senhor traz, ela não tem novidade. Porque seria o mesmo que acreditar que todos os imóveis que estão em cima da José Gomes da Rocha Leal, aí, do Ribeirão do Lavapés, serão demolidos por conta de uma lei que veio depois da construção deles. A lei da anterioridade às leis é uma coisa que a gente precisa sempre respeitar. Mas eu gostaria, então, de deliberar aqui, depois eu abro a palavra para o senhor, você pode ficar tranquilo para falar, a chamar aqui, até de repente numa sessão extraordinária, já para a próxima semana, não sei, o secretário de Assuntos Jurídicos e de Obras, para a gente pôr um ponto final nisso, se os senhores estiverem de acordo, mas pode falar antes aí, Josimar. Ah, tá, desculpa. Então, acho que a gente precisa chamar com urgência isso, enquanto a reunião com o prefeito não vem, se vocês tiverem alguma outra pauta aí. Porque jurídico já se manifestou, comissão de justiça já se manifestou, mas o secretário continua acreditando que... Acho que pode ser que ele tenha faltado na aula nesse dia e ele não conheceu a revogação tácita. Acontece? Pois não, Miguel? Pode até chamar. Eu acho que se a Comissão de Justiça se posicionou, era para a Comissão de Justiça informar os secretários e levar ao prefeito municipal e eles se entenderem lá, porque 5 vereadores, então, da Comissão de Justiça entenderam, acataram o parecer do jurídico, foi isso? Exato. Aí a prefeitura não se manifestou. Eu acho que os 2 secretários também... Vamos ouvi-los. Acredito até que vai ser difícil até vir. Mas vamos ouvi-los, sim. Não custa tentar. É um assunto que, então, temos que caminhar para a justiça. Então, se tiver como, né? Porque senão nós vamos chover no molhado aí, porque vou até falar com o presidente da Comissão de Justiça, porque se houve essa interpretação, se é real isso... A comissão, eu continuo insistindo, a Comissão de Justiça tinha que dar satisfação à população, a esses empresários. Então, o senhor prefere enviar um ofício para a Comissão de Justiça ao invés de fazer o convite? Não, eu vou no convite, eu vou na sugestão do senhor. Só estou falando isso, que a Comissão de Justiça poderia ter resolvido isso daí junto com a administração, né? O vereador Marcolino, presidente da Comissão de Justiça, líder do prefeito, advogado, né? Eu acho que isso daí já teria que ter resolvido entre Comissão de Justiça e Executivo. Se isso não ocorreu, vamos tentar novamente aí.
Eu concordo também em chamá-los. Acho que não... Vamos ouvi-los, né? A esperança é a última que morre, né, presidente? Eu acho isso também. Então, vamos deliberar isso aí, nós vamos fazer um extraordinário, vamos esperar. Se bem que o mês está aí, né? Não precisa, pode ser para a próxima sessão, então. O vereador Brasilino tinha Sim, comentado um assunto aí comigo, o senhor conversou lá? Por favor, Brasilino. Antes da gente começar a comentar sobre o tema, eu queria pedir o auxílio do jurídico da casa, por favor, para que eles comparecessem aqui. O tema, de fato, é referente à própria MedLife. A gente fez um pedido de informação sobre os funcionários da MedLife que estão trabalhando nas UBSs e estão sem receber férias. E eu fiz uma solicitação de informação e eu recebi a resposta da prefeitura. E a primeira pergunta foi: essa informação procede? A prefeitura falou, obviamente, que sim. A segunda pergunta é bem objetiva. Em caso positivo, por qual motivo esses atrasos estão ocorrendo? E qual o prazo para pagamento desses valores aos funcionários? Qual o motivo do atraso e qual o prazo de pagamento? A resposta da prefeitura foi a seguinte: a organização social Instituto MedLife não fez os pagamentos alegando não ter verba. O que a prefeitura está fazendo aqui? Ela está terceirizando a responsabilidade. Ela está jogando a responsabilidade para a empresa. Porém, eu queria o auxílio do jurídico justamente para que o jurídico nos explique se a prefeitura ela responde direta ou indiretamente por esse tipo de questões de empresas terceirizadas. E a última pergunta foi a quantidade de pessoas. Pedi uma lista de pessoas que estivessem sem receber férias. E por incrível que pareça, a lista de funcionários que estão sem receber férias é de 32 funcionários. Isso somente das UBSs, fora que tem... Isso é agosto? Esse pedido aqui, ele veio no dia 30... Não, mas é referente a agosto. É referente a agosto. Parece que já tem setembro também. Eu recebi esse pedido dia 21, a resposta dia 21 de setembro. E o que é importante a gente observar também é que esse pedido de informação ele foi específico para as UBSs, mas há reclamação de pessoas que ficaram sem receber alguns direitos do SAMU, do próprio UPA, da Administração Pública da Saúde de Emergência, de Urgência e Emergência. E isso, o que eu queria sugerir aos senhores e ver a possibilidade da gente poder fazer um pedido complementar, um pedido de informação complementar a este, solicitando as seguintes indagações. Se os senhores quiserem sugerir outras também, é justamente saber qual ação que o executivo vai tomar para que a MedLife faça os pagamentos, ou se ela vai tomar providências frente a essa questão. O Brasilino, se vale aí uma sugestão, não só a MedLife, mas também tem a NutriPlus, que segue o mesmo caminho, que são terceirizadas, que se o jurídico puder nos responder a respeito da mesma, poderíamos fazer o mesmo com a NutriPlus, né, Miguel? Eu acho que a gente formaliza outro pedido já específico da Sim, NutriPlus. porque estão dando um calotinho na cidade e a prefeitura não se manifesta. Esses trabalhadores ficam nessa insegurança, né? Inclusive, essas indagações ela vêm à tona porque a gente recebe muita cobrança, as pessoas questionam sobre isso, porque alguns funcionários que estão sem receber seus direitos já estão querendo entrar com ação até no Ministério Público Federal. A gente recebeu informação de que eles já não sabem para quem recorrer. E daí fizeram essa indagação, a gente fez o PI, tivemos a resposta de 32 funcionários somente das UBS, fora SAMU e a questão de urgência e emergência, né, que é SAMU, UPA e essa administração da saúde. Teve funcionário que voltou, né, ele saiu de férias, voltou a trabalhar e até agora não recebeu. Então, é isso que está acontecendo. Sobre isso, Brasilino, acho que é só a resposta 2, só uma observação. A prefeitura diz aí
Como que é? Ela é incisiva em dizer que o Instituto MedLife não pagou. Eu acho que nessa Porque resposta não tem verba. ela esqueceu de duas questões. A primeira é que a gestão da saúde é compartilhada. Essa é a palavra mágica. Ela não é terceirizada, ela é compartilhada. Então, a prefeitura compartilha a gestão da saúde. A prefeitura entra com recurso, com a mão de obra. Além disso, um outro ponto importante, daí depois o jurídico vai saber falar mais sobre isso ainda. A gente viveu, eu estou esperando chegar um documento, mas eu sei que a MedLife fez alguns ofícios para a prefeitura pedindo repasses. Por que a MedLife pediu repasses? Quando a MedLife assinou um contrato com a prefeitura, isso é importante que a gente analise, ela assinou um contrato com a prefeitura num mundo aonde o coronavírus sequer cogitava coexistir. Eles assinaram um convênio com a prefeitura, uma parceria com a prefeitura, uma gestão compartilhada com a prefeitura, no mundo pré-coronavírus. E eles foram se viram obrigados a gerir de forma compartilhada com a Secretaria de Saúde uma pasta vivendo a pandemia. Uma realidade completamente diferente da realidade atual. Um exemplo simples, você tem uma obra. Essa obra é licitada com um saco de cimento a R$ 22,50. Se porventura houver uma alta agressiva no preço do cimento e o cimento for para R$ 30, esse contrato precisa ser revisado, porque ele foi feito com cimento a R$ 22,50. E segundo consta, a Secretaria de Saúde não reanalisou o contrato com a referida organização social para trabalhar junto às demandas do coronavírus, que todo mundo sabe que foram muitas. Inclusive, basta perguntar aqui na casa, que a casa, por exemplo, perguntar para qualquer pessoa que trabalha com saúde, quanto custava uma máscara antes da pandemia, quanto passou a custar uma máscara depois da pandemia. Uma luva antes da pandemia, uma luva depois da pandemia. Então, além de toda esta nova ordem que a gente passou a viver com relação à pandemia do novo coronavírus, a gente teve uma variação expressiva no preço dos produtos, que também, veja bem, uma máscara, quando a empresa ganhou a licitação, a máscara provavelmente seria necessária em poucas ocasiões, por poucas pessoas, e de repente ela passou a ser necessária em todas as ocasiões, por todas as pessoas, várias máscaras por dia. Então, a prefeitura precisa nos explicar isso. Se a empresa fez o pedido de revisão do contrato, por que ela não reviu? Inclusive, essa questão do acompanhamento e da fiscalização do contrato, ele cabe ao poder público, ele cabe ao executivo fiscalizar isso. Por isso, a indagação, porque a prefeitura, neste caso, por ela ser obrigada a fiscalizar os contratos, ela é a responsável subsidiária do contrato. Então, se houve o não pagamento, de alguma forma, a prefeitura ela é responsável. E ela pode ser responsável direta ou indiretamente. É justamente essa indagação que a gente quer que o jurídico nos responda, para que a gente possa ter uma ação de fato em cima dessas questões, para que não fique que nem a empresa de ônibus. A empresa de ônibus a gente busca para a prefeitura, depois vai denunciar no Ministério Público, daí volta para a prefeitura, depois volta para a gente, as pessoas cobram a gente, não tem nenhuma ação. E a prefeitura, que ela é a responsável no caso do transporte público,
ela é a responsável, ela é a responsável por fazer o reembolso, ela não tomou ação. Inclusive, se os senhores autorizarem e quiserem, a gente anexa também um pedido de informação referente a este caso, mas depois. É justamente essa questão, Dr. Romeu. Referente o contrato, o Kiki Brau levantou uma questão interessante, que a empresa Medlife, durante a pandemia, ela pediu que a prefeitura fizesse a revisão de contrato e tudo mais. Não houve essa revisão. E também a gente quer saber quais as responsabilidades, se a gente tem alguma ação como vereador que a gente pode tomar e quais as ações e quais as pessoas ou os grupos responsáveis por este não pagamento ou essa inadimplência que tem até então. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores. Pois é, o vereador Brasilino, preliminarmente é importante eu destacar aqui que o vereador Kiki Brau, presidente da comissão, ele lembrou muito bem o que nós não havíamos conversado, nós havíamos falado de terceirização. Infelizmente, terceirização não é sinônimo de gestão compartilhada. Ele lembrou muito bem. A gestão compartilhada, que é regulada inclusive por uma lei federal, que é 13.019, salvo engano, e essa lei federal, ela exclui de forma absoluta a responsabilidade solidária ou subsidiária da prestadora de serviço, ou seja, no caso aí, a Medlife. No entanto, existe aquela questão da função social. Hoje, o salário, assim como, quando nós falamos de remuneração, que é gênero, o salário, as férias, gratificações são espécies do gênero. E, evidentemente, que tem a função social. O senhor falou aí que há uma lista de funcionários da Medlife que não receberam as férias. E, segundo informações declaradas pela prefeitura, foi porque elas não têm recurso, não é isso? Que elas não teriam recurso para pagar, não é isso? É evidente que a esses funcionários, eles têm ação trabalhista, reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, entendeu? Eles podem, inclusive, entrar em litisconsórcio, todos eles, em litisconsórcio ativo, que a gente fala, eles podem, todos eles, numa ação só, ingressar na Justiça do Trabalho, e aí, sim, pleitear perante a Medlife, porque isso é funcionário. Aqui, a grande questão é que quando eles ingressarem em juízo, evidentemente... É falta de... pilha. Alô? Evidentemente que eles vão fazer alusão de que quem são os beneficiados pelos serviços prestados pelos funcionários da Medlife. As pessoas que são beneficiadas pelos serviços desses funcionários que não estão recebendo ou que a empregadora está inadimplente, eles beneficiam o município, a coletividade. E, por sua vez, se está beneficiando a comunidade e eles não estão recebendo, então está havendo aí o que a gente chama de um comportamento ilícito, um enriquecimento sem causa. Então, evidentemente que elas têm ação. Agora, que nem o senhor falou, o Ministério Público Federal não teria como, na minha visão, pelo menos, interferir. E por qual razão? Por quê? De acordo com a Lei 13.019, a Prefeitura, efetivamente, ela não tem essa responsabilidade solidária, repito, ou subsidiária. Aí existe uma questão de fundo constitucional, que eu digo, que é o fato de não se estar a cumprir uma função social e beneficiando a coletividade. No mínimo, a Prefeitura está só assistindo. Agora, daí que eu lhe falei que, por exemplo, a vocês, vereadores, têm a função exatamente de fiscalizar isso aí, até porque esses funcionários também são munícipes, entendeu? E aí a legitimidade de vocês exercer essa fiscalização, mas eu recomendaria
se o senhor me permite, que o senhor complementasse essa resposta ao pedido de informação, indagando a Prefeitura qual é a medida que a Prefeitura está adotando ou pretende adotar com relação a essa inadimplência, sobretudo pelo fato que o Kiki lembrou muito bem, que eles pediram uma revisão contratual. Existe um outro aspecto. Toda empresa contratada pelo município, ela tem, a Prefeitura, no caso, quando contrata, tem que respeitar o princípio do equilíbrio financeiro contratual. Isso é um princípio também de ordem econômica garantido pela Constituição. Se, por exemplo, a contratada traz para o contratante, que é o prefeito, o município, dizendo que ela está sofrendo prejuízos por conta do custo dos insumos, ou pelo aumento da demanda do serviço, ou por qualquer razão que justifique esse desequilíbrio financeiro, a Prefeitura tem que corrigir. Entende? Então, é um outro aspecto. Mas quem deveria adotar essa providência seria a MedLife contra a Prefeitura. Entende? A legitimidade. A empresa contratada, ela vai chegar e falar, olha, o que nós estamos aferindo aqui em recursos não está sendo suficiente para manter o equilíbrio. Ou seja, está em déficit. Aí, evidentemente, que ela leva à prova, ela comprova, através de notas fiscais, de documentos, que sejam idôneos para tanto, no sentido de revelar que ela está tendo prejuízos, e aí vai ser feita uma revisão no ajuste, uma revisão no contrato. Então, essas são as providências. Mas aí essa teria que partir da MedLife. Doutor, eu estou aguardando chegar alguns documentos, daí acho que entra nessa seara que o senhor está falando. Eu tenho uma resposta aqui da MedLife, é um documento que eu tive acesso lá na Prefeitura, que eles citam aqui 3 ofícios, o 310, o 322 e o 302. Eu não lembro exatamente quais eram as perguntas que estavam aqui, mas a MedLife ela é incisiva em dizer que ela pediu em 3 ocasiões a reforma do contrato. E eles dizem aqui, ó, não foi possível devido a saldo deficitário do contrato e glosas constantes. Não houve possibilidade de aplicação, sendo necessária a correção do contrato de gestão junto à municipalidade, para que seja possível efetuar tais pagamentos. Daí continua. Para pagamento desses prestadores, estamos no aguardo do repasse complementar da municipalidade em resposta a reajuste do contrato, gastos adicionais, valores pertinentes ao Covid-19. Eles repetem a mesma pergunta. Para essa questão, estamos no aguardo do retorno às solicitações de repasse complementar da municipalidade em resposta a reajuste de contrato e gastos adicionais, valores pertinentes ao Covid-19. Ao que tudo indica, a MedLife já fez esse comunicado à Prefeitura Municipal, informando que houve gastos adicionais com a Covid, porque quando eles assinaram o contrato, acredito eu, isso ainda não existia. Foi quando? O contrato é de 2019, 2022 e 2019, que é o contrato de gestão. Então já tinha, Não tinha. Começou em 2020. Pronto, então não tinha. É lamentável isso. Então, a empresa já fez essa lição de casa. Senhor presidente, mas eu eu discordo até disso, da impressão que coitada da empresa, né? A prefeitura não está cumprindo as obrigações. Vamos pagar o trabalhador e eles que briguem na justiça. Sim. Senão vira uma piada, vira festa. A NutriPlus também, mesmo caso. A MedLife, o mesmo caso. Eu pensava, doutor Romeu, gostaria que o prefeito Jesus, o deputado Edmir, não sou advogado, independente da lei, eles olhassem para esses trabalhadores, fizessem essas empresas cumprir as obrigações com quem trabalhou, e deixa esse negócio de contrato, juridicamente, então, se briga, porque nós estamos aqui com dezenas de pessoas que trabalhou de graça. Uma indagação que agora, do jeito que eu estou vendo, eles vão ter que contratar um advogado, gastar dinheiro ainda, ir na justiça para receber. São várias dezenas de férias, Miguel. A prefeitura não tem responsabilidade nenhuma.
Uma questão é Difícil, observar. viu? Não, tem responsabilidade, não tem? Não, é o que eu estou falando, eu até expliquei para o vereador Brasilino. Existe essa responsabilidade por parte da prefeitura. Porque, veja, aliás, a mim me parece ser até uma forma de se chamar a atenção você deixando de pagar essas pessoas. A mim também. Você deixa de pagar essas pessoas, você vai mobilizar o legislativo. Agora o legislativo tem que cumprir o papel dele. É isso, Miguel. Isso que eu sempre falo. Se O fosse a BBC, É. imagina o legislativo do jeito que estaria. Lembra aquela época? Agora por que está apagado? Então, o que acontece? A quem que é essa população, e eu garanto para vocês que essa lista que o senhor tem aí, com esses que estão sofrendo as consequências desse inadimplemento, são pessoas do baixo escalão, entende? São aqueles que são os mais frágeis nesse cenário. E é evidente que isso aí já é para chamar a atenção. Vocês, vereadores, então, teriam que tomar uma postura, como eu já falei. Existe mecanismo próprio para que vocês possam se valer. Eu falei até, inclusive, no plenário, na última sessão. Entendeu? Mas, infelizmente, precisaria haver a sensibilidade por parte dos senhores vereadores na composição de, pelo menos, um mínimo necessário para poder instaurar os procedimentos próprios. Entendeu? Agora, eu também entendo, por outro lado, que o não fazer por parte do legislativo, a mim, caracteriza também uma omissão. Omissão. E quando eu falo poder legislativo, eu estou falando quem que compõe o poder legislativo. O legislativo é uma abstração que se materializa na pessoa dos senhores. Eu acho que isso, cedo ou tarde, a conta vem, entendeu? Vem. E aí sim, eu acredito até numa intervenção do Ministério Público do Trabalho, de uma ação civil pública, entendeu? Porque é muito fácil os senhores pensar, por que existe o poder legislativo? Por qual razão? Está na Constituição. A segunda principal é exercer a fiscalização financeira orçamentária do Executivo. Agora, é o que eu digo, essa fiscalização tem que ser em concreta. Isso que vocês estão discutindo é o início de uma fiscalização, mas tem que produzir efeito. Exato, é a função. Mas, por exemplo, a empresa, o Kickball até levantou aqui, que a empresa fez solicitações para que fosse revisado o contrato. É importante a gente também indagar para ver se não houve nenhum repasse, porque a Prefeitura Municipal, ela recebeu repasses do governo federal e do governo do Estado. Eu fiz um pedido de informações referente aos repasses que receberam via emenda parlamentar, direto do governo federal e do governo estadual. Esses valores, eles excedem os 55 milhões de reais. E segundo a resposta do pedido de informação, para combate à Covid-19, ainda há em caixa 20 milhões de reais. Esse dinheiro, ele não poderia ter sido, não querendo corrigir a história do passado, mas a Prefeitura, ela poderia, de alguma forma, fazer esse repasse específico para combate à Covid? Então, se a Medline provar por A mais B que o gasto excedente dela é com ações do Covid, estaria podendo, porque as verbas que são repassadas, que vêm da União, elas são verbas carimbadas, que nós falamos, vinculadas, sim. Não pode mudar a sua destinação. Se ela vem para determinada ação, que seria o combate à Covid, evidentemente que tem que ser utilizado também para esse fim. Agora, vamos imaginar que nessas justificativas de revisão dos ajustes encetadas pela MedLife, se ela estiver justificando que o desequilíbrio que ela vem sofrendo é decorrente das ações de combate ao Covid, estaria útil e agradável. Aí o que os senhores deveriam fazer, então, a meu ver, pelo menos? É vocês fazerem um pedido de informação. O senhor acabou de dizer que a resposta que o senhor obteve, que está muito além dos valores que tem em caixa mais de 20 milhões, que são de repasses. Entendeu? Aí o senhor poderia, vocês da comissão, formular um pedido de informação exatamente nessa linha. Se houve as revisões que o vereador Kiki Brau falou, se houve, qual foi a conclusão? Qual foi o resultado? Reajustou os seus contratos? Se reajustou, quanto? Entendeu? Aí pergunta também, se as verbas repassadas podem ser utilizadas para poder, inclusive, implementar, ou incrementar, melhor dizendo, os valores ajustados com a MedLife, a pretexto de ela poder
honrar com esses compromissos de caráter alimentar, que é o pagamento das férias dos servidores, cuja lista o senhor tem em resposta ao pedido de informação, número tal, aí vocês já estão, entendeu? Executando ações nesse sentido. E, mediante essas respostas, vocês vão depois conjugando. E pode chamar também aqui um representante da empresa, isso, fazer o convite para as pessoas que ficaram sem receber suas férias, seus salários, e também para um representante da prefeitura, porque aí acaba essa coisa unilateral, porque eu acho que se tem acho que a nossa maior função, nosso maior desafio hoje, na atual conjuntura, num mundo onde as respostas são vazias, são unilaterais, o prefeito aparentemente não está exercendo a sua função, é você pegar a secretária de saúde, colocar ela aqui, você pegar o representante da empresa, colocar ele aqui, colocar o cidadão que não está recebendo e fazer esse bate-bola. Porque a resposta da Secretaria de Saúde sempre vai ser linda, maravilhosa. Estamos fazendo a melhor gestão da saúde da história da humanidade. O governo do Canadá tem vindo aqui ter lição com a gente, dada a nossa excelência em saúde pública, etc, etc, etc. Porque a resposta, quando a Secretaria de Saúde, na visão deles, é melhor do que a do Canadá, melhor do que a da Austrália. Então, mas a gente precisa fazer o contraponto, a gente tem que fazer essa pessoa que acredita estar no Sistema Único de Saúde australiano explicar, de fato, como é que a pessoa que trabalha no sistema de saúde australiano não está recebendo salário. Que ela explique para essa pessoa aqui, ao vivo e a cores, e não no conforto da 102 FM, e não no conforto do gabinete do prefeito, e não no conforto de um universo sem contraponto. E o contraponto, o responsável pela empresa, a pessoa que está sem receber, nós dessa comissão, que é a única comissão independente desta casa, eu acho que esse seria um convite muito interessante para essa comissão fazer. Acho importante. Senhor presidente, eu acho que esse convite aí tem que ser para ontem. Então, se o senhor quiser, Miguel, a gente pode fazer para a próxima sessão. A próxima sessão, que está próximo, né? Tá bem e daí próximo. a gente, da reciclagem, a gente pode fazer uma extraordinária para uma semana depois. Permita-me também uma sugestão, claro. Na linha do que eu havia falado para o vereador brasileiro, esse pedido de informação complementar, o senhor deve fazer também, através da comissão, para a MedLife, viu, o vereador aqui? Sim, um requerimento para a MedLife. Perguntando para a MedLife qual o motivo pelo qual ela deixou de pagar, de honrar com os compromissos trabalhistas, com o rol dessas pessoas que estão na lista. Pedir cópia dos documentos que ela fez pedido para a prefeitura. Porque às vezes ela pode dar uma outra justificativa diversa daquela que a gente está pensando. Sim. Entendeu? Por qual motivo? Se ela pretende pagar, por que não pagou? Entende? E vamos, senhor presidente, se for possível, vamos deixar analisar aí para a gente fazer o mesmo com a Nutri Plus, que é o mesmo assunto. É o mesmo assunto. Tem dezenas de pessoas também que não recebeu, inclusive participar da licitação, ganhar de novo, parece que entrou uma outra empresa. Umas coisas assim, doutor Romeu, que a prefeitura tinha que acompanhar. Claro. Né? Por respeito aos trabalhadores, chamar o dono da empresa, o trabalhador é coisa sagrada. É coisa sagrada, depois briguem na justiça, mas paga quem trabalhou, meu Deus. Vamos fazer sim, Miguel. Maravilha. Eu formalizo esse pedido depois. Se os senhores tiverem alguma sugestão de perguntas, manda para a gente, depois a gente caminha as perguntas já formuladas. Eu tenho bastante coisa desse tema aí, e eu tenho mais coisas para chegar também. Daí eu acho que até primeira semana de outubro aí, a gente já vai ter bastante coisa. Maravilha. Acho que desse assunto é basicamente isso. Fechou também a da NutriPlus. A gente faz um pedido similar. A NutriPlus, no caso, não é compartilhada, né? Não é gestão compartilhada, né? Essa é qual? Eu creio que não, é da merenda escolar.
Essa é terceirizada ou é? Eu acho que é terceirizada mesmo. Eu acho. Posso estar enganado. Então, a primeira pedido de informação é saber qual a natureza do contrato. Eu agora eu não tô... Se é terceirizada ou se é de gestão compartilhada. Se for terceirizada, daí sobrevém aquela regra do artigo 71 da Lei 866, que eu falei para o senhor. Esse artigo 71 da Lei 866, ele foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, foi declarado constitucional, e foi alterada a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, na qual ela conferiu a responsabilidade subsidiária ao Executivo, no caso do não pagamento de qualquer dessas verbas aí, quando a Prefeitura ou o Executivo, no caso, ele não fiscalizou a execução do contrato. Como é que é fiscalizar a execução de um contrato de prestação de serviço? Evidentemente que na hora de pagar os honorários para a terceirizada, você tem que exigir dela o comprovante de todos os pagamentos, como condício sine qua non para que ela possa receber. Isso é muito fácil de se executar uma fiscalização dessa natureza quando se está diante de uma terceirizada, ok? Aqui nós temos aqui na Câmara, acho que 2 ou 3 empresas que fazem serviços terceirizados, expliquei até para o vereador Brasilino. Só que nós tomamos o cuidado, quando foi do edital de licitação e da lavratura do contrato, de colocar uma cláusula que o pagamento mensal à empresa fica condicionado à apresentação do recolhimento de todos o INSS, Fundo de Garantia, férias, entendeu? Então, se chegar no dia que ela vem receber aqui no financeiro, se ela não trouxer esses comprovantes, o financeiro não paga, entendeu? Então, com isso, você exerce uma fiscalização na qual você bota eles para correr atrás da gente e não a gente atrás deles. É como eu falei para o vereador Brasilino, você impõe condições. Então, isso é uma forma muito fácil e com mecanismos dessa natureza você consegue controlar. Agora, é claro, o Executivo tem essa obrigação social de fiscalizar o contrato. Até porque, como o vereador Miguel bem falou, quer dizer, os trabalhadores não recebem e ainda tem que contratar advogado para ir para a justiça. É a parte mais fraca da relação jurídica, entendeu? Então, tem que sempre teria que ter uma intervenção por parte de vocês, por parte dessa fiscalização, entendeu? Ótimo. E para finalizar aqui, que eu acho que é um dos assuntos que a gente recebeu, é só a resposta do pedido que a gente fez em conjunto, do 318, que é referente à questão do refis. A Prefeitura, ela responde... Só, 318. A Prefeitura Municipal, por meio das secretarias competentes, já iniciou os estudos para instituir o refis? Sim. Em caso positivo, qual é o resultado desses estudos? Existe previsão para o envio a esta casa do projeto de lei instruindo o referido programa? Em andamento, não há uma data oficial prevista para a finalização dos estudos e envio do PL neste momento. Em caso negativo, prejudicado. Eles estiveram aqui na casa esses dias debatendo sobre esse assunto. Então, está andando. Isso daí é um assunto que eu tratei, acho que o primeiro pedido que eu fiz foi em janeiro. O prefeito Jesus, conversei com ele mesmo, inclusive na presença do assessor Mauro Garcia, ele assumiu um compromisso que mandaria em agosto, depois do meio do ano, né? E tomara que mande mesmo, porque está chegando o fim do ano, né? E essa pandemia, o desemprego, a situação que está aí, eu acho que tem que mandar o mais rápido possível e avisar a população a data, porque se mandar em dezembro aí sem... Aonde o povo vai arrumar o dinheiro para pagar, né? 80% de desconto à vista, quem tem dinheiro para pagar à vista? Que eu me lembre, Miguel, e o senhor vai lembrar mais do que eu, geralmente, em setembro já estão pagando parcela. Sim. O último, se eu não me engano, eu acho que setembro era praticamente sem juros, aí outubro um pouquinho mais, novembro um pouquinho mais, dezembro um pouquinho mais. Isso aí é dando esse tipo de chance. Então, setembro já passou. Daqui a pouco vai vir uma urgência urgentíssima aí. Eu já fiz o pedido para o prefeito Jesus, reiternar o pedido ao prefeito Jesus e pedir também ao deputado Edmir Chedid, que está na frente aí da prefeitura, aí está acompanhando par e passo e tudo aí, né? Que veja essa situação aí, mande mesmo. E é isso, né, Miguel? Você vê, a gente está aí no final de setembro já,
A gente recebe essa resposta aqui do professor Luciano, conhecido como professor Luciano, que no dia 10 de agosto ele ainda estava mexendo os pauzinhos. Estamos no final de setembro, nada ainda. Ou seja, e essa resposta aqui, Miguel, ela deixa claro a falta de comando da administração. Porque se o prefeito tivesse ali todos os dias, do jeito que a gente sabe que ele costuma agir, do jeito que a gente sabe que ele costuma trabalhar, o Refis já era uma realidade no nosso município. Sim. Ele não é uma realidade, porque, ao que tudo indica, Bragança só é governada, Bragança só tem comando às quintas e sextas, quando o deputado vem aqui dar a bênção aos secretários municipais. O senhor sabe que a dinâmica do governo, ela é diária. Quem aqui nunca recebeu uma mensagem no sábado, no domingo? Imagine um governo que só trabalha de quinta e sexta, com uma pessoa que, ao que tudo indica, extremamente estranha ao mundo da política local, porque o Edmir, aqui em Bragança, ele não é nada do ponto de vista formal. Ele pode até ser um conselheiro do pai, algo do tipo, mas as últimas falas dele dão a entender aí de forma latente que ele tem o comando dos secretários. Você vê Aurélio Frias Fernandes, por exemplo, segundo o secretário Jorge Tosta, o Edmir falou que não precisa arrumar a estrada porque ele está organizando. Então, quando a gente cruza essas informações, é muito triste. E o Refis, essa resposta aqui do Refis, professor Luciano, é a demonstração clara de que o senhor não tem chefe. Porque se o senhor tivesse chefe, o seu chefe já tinha batido na mesa e tinha colocado o senhor para trabalhar e o Refis já estaria aqui. Agora, como a prefeitura não tem comando, não tem essa coisa, essa pessoa, não tem o núcleo da célula, que é o prefeito municipal, os secretários ficam lá soltos e a realidade é essa. Final de setembro, o Refis ainda não está nessa casa. Como falei há minutos atrás, a esperança é a última que morre. O prefeito falou para mim que mandaria. Vamos aguardar aí, não vamos perder a fé, né? Não é que mandaria, ele vai mandar. Espero aqui que sim. Espero que chegue até ele esse desabafo desta comissão, né? Espero que chegue ao prefeito, ou se não chegar ao prefeito Jesus, que chegue ao Edmir Chedid, que está à frente aí, e mande o mais rápido possível, pô. É um apelo que esta comissão faz aí. Gostaria até que o vereador Lucimar fizesse esse pedido aí, dizendo que é necessário o Refins, que está fechado com esta comissão. O senhor sabe da necessidade da população, né? Que isso torne realidade, né? Vamos perder a esperança, não. Bom, vamos dar continuidade aqui na cartilha. Alguém mais tem algum assunto aí que queira tratar? Josimar, Ismael, Miguel? Então, não tendo mais nada a tratar, encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 16 horas e 26 ou 27 minutos, ficando os senhores vereadores convocados para a terceira comissão, a 10ª sessão mensal a ser realizada nesta casa, dia 4 de outubro, nona sessão mensal a ser realizada nesta casa, 4 de outubro, segunda-feira, com início às 15 horas. Muito obrigado a todos.